Você comentou que leu e viu as coisas de Napoleão Hill. Essas histórias que você comentou me lembrou do livro Mais Esperto que o Diabo. Foi o Sucesso Chegando. Que esse livro do Mais Esperto que o Diabo, ele fala com pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas, né? Na verdade, o livro Mais Esperto que o Diabo, ele conta a história do Napoleão Hill depois que ele escreveu o livro A Lei do Triunfo. É o da Lei do Triunfo que ele vê o... Na verdade, foi o seguinte, o que acontece? O Napoleão Hill foi um cara, ele era um repórter americano que trabalhava num pequeno jornal lá. E aí ele foi entrevistar um camarada chamado Andrew Carnegie. Tem o Dale Carnegie também, não é o Dale, eu confundia também, mas ele foi entrevistar um camarada chamado Andrew Carnegie. O Andrew Carnegie foi o segundo homem mais rico do mundo até hoje. Ninguém bateu ele. Caramba. Tá? E o primeiro era Salomão, o rei Salomão. Segundo dizem, né? Então o Andrew Carnegie, ele era o barão do aço do mundo na época dele. E aí o Andrew gostou, ele foi entrevistado pelo Napoleão Hill. E aí o que acontece? O Andrew gostou do Napoleão Hill e falou assim, cara, é o seguinte, eu tenho uma proposta para te fazer, porque eu tenho uma curiosidade e eu queria sanar essa curiosidade. E o que é a curiosidade? Eu acredito que exista um perfil de pessoas que vão ter sucesso, um perfil de pessoas que não vão ter sucesso. E sucesso não está relacionado a dinheiro só, tá? O dinheiro, na verdade, só faz diferença se o cara tiver sucesso em outras áreas da vida, senão não faz diferença nenhuma, né? Mas, necessariamente, quando o cara tem sucesso em várias áreas da vida, ele vai ter dinheiro. Sim. Isso não precisa acreditar em mim, só observar, né? Ele vai pelo menos ter a quantidade de dinheiro suficiente para ele viver a vida que ele quer. Não necessariamente ele vai ser um bilionário ou um milionário, mas vai ter aquela quantidade que aquilo ali, ele vive bem dentro daquilo ali, tá tudo certo. E porque riqueza e pobreza é um negócio muito complicado de se determinar, né? Sim. Mas aí o que acontece? Aí o Napoleão Hill, o Napoleão Hill começou, o Andrew falou para ele, olha, só que é o seguinte, vou te fazer uma pergunta, você tem 1 minuto para me responder, 60 segundos, e eu não vou te pagar por esse serviço. Eu quero fazer uma pesquisa que ela vai durar de 25 a 30 anos e eu não vou te pagar nenhum centavo para você fazer essa pesquisa para mim. Ela tem que durar de 25 a 30 anos. A única coisa que eu vou te dar é uma carta de apresentação para você entrar em qualquer lugar. E você tem 60 segundos para responder sim ou não. O Napoleão respondeu que sim. Ele teve a carta e essa carta abriu porta para ele com todas as pessoas do mundo naquele momento. Por quê? Porque os mais importantes, pelo menos, né? Ele entrevistou vários presidentes americanos. Ele entrevistou Goodyear, Thomas Edison. Cara, nos livros lá dele ele fala de uma galera que ele entrevistou, tá? E aí ele conseguiu traçar um perfil e, na verdade, ele elencou 12 leis que você precisa para ter sucesso, você precisa seguir para ter sucesso. E aí o livro que chama A Lei do Triunfo fala disso, né? Agora ele vai mudando de nome, mas basicamente é isso. A Lei do Triunfo, 12... Tem vários nomes parecidos, mas basicamente tá nessa linha. É o mesmo livro, com várias edições diferentes. Depois disso, depois que aconteceu isso aí, o Napoleão Hill passou por um momento de sofrimento na vida dele, teve alguns problemas lá e tudo mais, que também não é sempre flores, o sucesso não é sempre flores, e aí ele teve alguns problemas. Quando ele teve esses problemas, teve uma época que ele precisou ficar foragido, deu um monte de problema. E aí ele escreveu esse livro, Mais Esperto que o Diabo. Porém, ele era de uma família, de uma religião, eu não lembro qual que era, mas uma religião cristã, mas bem rígida e tudo mais. E, cara, falar que você falou com o diabo é um negócio bem complexo. Então esse livro ficou guardado, ele morreu, não foi lançado, ficou guardado. E esse livro foi lançado há pouco tempo no Brasil, não sei quando, mas não faz muito tempo, tá? Eu li esse livro também, conta a história dele, e aí conta uma entrevista com o diabo. Que aí ele fala no começo do livro, cara, esse diabo pode ser o diabo da sua cabeça, pode ser o diabo da minha cabeça, pode ser que seja uma história de ficção que você imagine, pode ser qualquer coisa que você quiser, não tem problema. O importante é você entender o contexto da minha conversa. E aí é um livro de perguntas e respostas com o diabo.
Por isso que o livro chama Mais Esperto que o Diabo, porque ele vai fazendo pergunta e o diabo, em teoria, vai explicando as coisas. E o que basicamente fala esse livro? Fala sobre alienação. Sobre alienação. Então, por exemplo, se eu sou um alcoólatra, eu não controlo a minha vontade de beber. Concorda? Sim. Se eu sou um fumante, eu não controlo a minha vontade de fumar. Se eu sou alguém que tem algum tipo de vício, eu não controlo esse vício, eu sou um alienado por aquela coisa. Então, a alienação é algo que faz com que a decisão de fazer ou não esteja na minha mão. Está na mão de alguém ou de alguma coisa. Né? Então, é isso que ele fala. Então, ele fala que enquanto você está gastando a tua energia com isso, os seus pensamentos não estão voltados para alguma coisa que fosse de crescimento para você. Aí, nesse livro, ele contesta a escola, do jeito que ela é trabalhada hoje. Né? E hoje ele está falando de alguns anos atrás, vários anos atrás. E hoje não mudou nada. Né? Não dá para você falar que o Paulo Freire é o... Não pode falar isso, né? Mas não deveria. Mas não dá para você falar que o Paulo Freire é um mestre se você olhar para a escola que está acontecendo hoje nas escolas. Esse é o cara e faz a mesma coisa durante todo esse tempo. Né? Então ele fala muitas coisas sobre isso. Né? Que você tem que ter a possibilidade... O aluno da escola ele não tem a possibilidade de não saber o que é uma mitocôndria. Então, qual é o motivo disso? Então, ele contesta esse tipo de coisa. Então, ele fala que a gente tem que ter a liberdade de poder visualizar o que a gente quiser. A escola, na minha opinião, ela tem um trabalho essencial também, que está relacionado à disciplina, o que fazer, o que não fazer, mas talvez o contexto que ela usa para fazer isso não é o melhor. É isso só. Eu acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer lá no livro também. Então, basicamente, essa história aí.